É ótimo que o Brasil tenha definido um orçamento e estabelecido que ele vai ficar dentro do seu orçamento, ótimo, mas certas coisas que nós gostaríamos de fazer, nós não vamos poder fazer. Porque a gente pode ter demandas na saúde que sejam tão importantes, que vão fazer com que a gente tenha que ir mais devagar. Mas a gente vai saber, olha, eu não estou fazendo essa expansão na educação média mais rápido, não é porque eu sou mal, porque eu não quero, é porque eu tenho aquela demanda ali na saúde que eu preciso atender. Curioso no Brasil é o seguinte, 40% da população vive com 10% da renda, é um quarto da renda média brasileira. Esses caras, eles sabem muito bem o que significa restrição orçamentária. Todo mês eles têm que tomar decisões muito duras de fazer isso ou fazer aquilo. A gente acreditar que o governo brasileiro não está sujeito à mesma restrição é loucura. Se nós queremos sinalizar para nós mesmos que nós vamos ser responsáveis do ponto de vista fiscal e sinalizar para toda a humanidade que nós somos responsáveis do ponto de vista fiscal, a PEC é um show de demonstrar isso. A gente não pode acreditar que um componente da legislação vai resolver o problema educacional brasileiro. Então, a discussão não é se a medida provisória resolve todos os problemas da educação brasileira, do ensino médio em particular, mas em que medida que é um avanço na direção certa. O ensino médio brasileiro tem vários problemas básicos, mas ele tem dois problemas estruturais meio que voltados para o futuro. Não faz nenhum sentido você ter uma educação média de 800 horas por ano, de 1.400 faz todo sentido do mundo. A outra falha estrutural do sistema brasileiro é essa inflexibilidade curricular. Nem é funcional, nem agrada aos estudantes, não agrada a ninguém. A questão toda vai ser os cuidados que a gente tem que ter ao longo do processo de implementação e da mudança do ensino médio nessas duas direções. Sempre que você cria opções, você corre o risco de criar desigualdade. Nós temos uma tremenda pobreza educacional. Na medida em que a gente abre essa porta da educação 1.400 horas, por um tempo vai gerar uma certa desigualdade, porque você vai ter alunos 1.400, você vai ter aluno 800. Obviamente que o 1.400 está muito melhor do que se ele tivesse em 800. Então você vai ter um processo, por uma questão de igualdade, teria que ser o mais rápido que a gente conseguir fazer, mas você tem que saber que durante esse processo tem gente com 800, tem gente com 1.400. Você tem que ter muito cuidado que essa desigualdade não seja uma desigualdade de oportunidade, ou seja, você não quer assim, vamos primeiro fazer as escolas nas áreas não pobres da cidade, dar acesso aos alunos brancos, menos pobres. Quer dizer, aí você vai reforçar a desigualdade de oportunidade que você tem na sociedade. O melhor seria você escolher, vamos dizer, as vizinhanças mais pobres para começar o processo. Se tem um uniforme, está todo mundo mais ou menos igualmente bem ou mal vestido, conforme você interprete. Se você acaba com o uniforme, vai ter gente bem vestida, vai ter gente mal vestida. Na hora que você flexibiliza, você obviamente vai ter escolas que vão ser fantásticas e sistemas que vão ser fantásticos em aproveitar essa flexibilidade, e você vai ter sistemas que não vão responder tão bem a essa flexibilidade. Qual o papel do MEC e dos sistemas? Identificar quem está aproveitando bem essa oportunidade e fazer com que essas práticas que estão dando certo e que são inovadoras sejam conhecidos daqueles que não estão usando essa flexibilidade tão bem. Porque se você flexibilizar e tirar a mão, você pode gerar de novo desigualdade. Flexibilizar não é deixar rolar. Flexibilizar é exatamente você dar oportunidade para alguns de serem criativos e mostrarem o caminho. E os outros você vai encorajar a correr atrás. O exemplo, talvez, de Brejo Santo e outros exemplos no Ceará, etc., são exemplos que mostram o seguinte: o problema brasileiro é tão grave que lugares muito pobres, fazendo coisas muito simples, conseguem ter resultados muito melhor do que o Brasil. Tenho certeza que tem um monte de gente fazendo o básico bem feito e tendo resultados ótimos, e a questão é a gente ter as secretarias e o MEC vendo isso e dando assistência técnica para os que não estão indo tão bem copiarem isso.
10, 15 anos atrás, quantos países tinham um programa tipo Bolsa Família? Hoje, isso está no mundo inteiro. O Bolsa Família, o Oportunidade no México. Qual o nosso problema na educação? Hoje a gente tem uma coisa top-down, onde a gente acredita que alguém vai ter uma ideia brilhante que a gente vai colocar em todas as escolas, ou tudo é tão específico que uma escola não consegue aprender com outra. As duas coisas matam a difusão tecnológica. São Paulo tem 200 mil professores no estado. Eu, se fosse secretário de educação, no dia que o cara me contasse isso, eu falasse assim, tchau, até logo, fui. Porque, cara, como eu vou fazer 200 mil pessoas chegarem na hora, fazerem o que elas querem fazer, fazendo o que elas têm que fazer, e etc, etc, etc. Outro dia eu estava conversando com os grandes CEOs da Pepsi Cola, falando assim, isso é o número de funcionários que a gente tem no mundo. E a gente gasta assim, uma fração enorme do nosso orçamento só para ver como que a gente consegue fazer com que isso aconteça. Eu acho que se você quer ter um sistema educacional estatal, como a gente tem, porque a educação ela não precisava ser estatal. Na Holanda, todas as escolas são privadas, mas as pessoas acham que elas são públicas, porque ele escolhe a escola, vai lá, se matricula, ele não precisa pagar nada, nem pedir permissão para ninguém. É um conjunto de escolas privadas que são financiadas pelo governo. O governo simplesmente regula. Ele não tem que gerenciar os professores, ele tem que gerenciar a qualidade da escola. Parece muito mais razoável você pegar esses 200 mil professores, cada um deles está ligado a um conjunto de escolas, a uma rede de conjunto de escolas que são responsáveis por eles. E o Estado tem que regular a qualidade desses caras e garantir que esses caras oferecem uma escola de boa qualidade, que o currículo é esse, etc. O que me importa ser dono da escola? O que me importa eu ter que comprar merenda? O que me importa eu ter que comprar o livro didático ou o transporte escolar? Entendeu? Eu quero garantir que eu tenho serviço de boa qualidade, brancos e negros, pobres e ricos juntos na mesma escola. Então, bom, mas enquanto isso você tem um tremendo sistema público que você tem que fazer funcionar. A questão não é se um sistema de incentivos funciona ou não, é que a gente não descobriu qual é a maneira de fazer isso. Você dá um incentivo para quê? Para a escola, para o professor, dependendo do quê, em função do quê. Uma famosa frase que está no livrinho vermelho do Mao Tse Tung, o melhor camarada é aquele que está mais ansioso para ir onde as dificuldades são maiores. Você tem que ter, entre os professores, uma sensação do seguinte, cara, o que eu quero é ir para aquela escola que ninguém está conseguindo dar jeito, e ir lá dar jeito não. E a gente não adianta nem dizer que isso não acontece, isso acontece. O Itamaraty tem lugares muito legais para você ir, tipo Roma, você não ganha muito ponto. Agora, se você for para Guiné-Bissau, aí você ganha ponto. Se você ficar em Guiné-Bissau por 4 anos, você ganha mais pontos. Esse é o diplomata. Quando anda ali pelo Itamaraty, todo mundo olha para ele. Todo mundo, opa. Qualquer filme, seu professor, fala do cara, quer ir aonde os problemas eram maiores. Ele fala, eu vou resolver. Ele vai lá e resolve. Esses caras existem. Só tem o seguinte, no Itamaraty, todo mundo olha para esse cara e fala, uau. Esses professores são vistos entre os professores como não tem o mesmo, nem visto pela sociedade, nem visto pelos próprios professores. Então, eles estão fazendo algo inacreditável e é uma coisa dele com ele mesmo. Tem um célebre programa americano que hoje está espalhando pelo mundo, que é o Teach for America. Ele vai nas principais universidades americanas, o cara que está formando no MIT, pega o cara e fala assim, cara, seguinte, em vez de você que acabou de se formar no MIT e vai ficar rico rapidamente, passa 2 anos dando aula no subúrbio de Detroit. Aquele cara que acredita o seguinte, eu vou e aonde eu for, eu vou resolver o problema. Hoje, o que acontece é o seguinte, quando o Teach for America seleciona um cara, Wall Street diz para o Teach for America, então esse cara é meu, já está contratado para trabalhar daqui a 2 anos. É o professor que vai naquela escolinha lá e resolve. Está lá naquela escolinha e fala, está duro aqui não, aqui está ótimo, cara. Duro se eu estivesse naquela escola lá que não tinha nenhum desafio. Tem muito professor motivado. Eu não acho que a gente está com 10% de professor motivado, eu acho que a gente deve estar com 70%. Entendeu? A questão é que a gente não sabe quem é os 70% e a gente não valoriza esses 70%. Por exemplo, você é super cuidadoso em escolher o pediatra do teu filho, porque você sabe que se ele fizer uma besteira, não tem muito conserto. Você é super cuidadoso em escolher o
o advogado, se você tiver um problema, que você sabe que uma causa não é julgada 2 vezes. Mas você chega na escola, entrega o seu filho e você não quer saber qual é o professor dele. Parece que você acredita que teu filho vai ter 8 anos 2 vezes. Porque, cara, ele só vai ter 8 anos uma vez, só vai ter 9 anos uma vez. E você é totalmente descuidado com relação a que professor. Tem uma série de propaganda que eu vi em Washington, que era o seguinte, o cara botava um outdoor, que botava assim, qual o seu artista predileto? Lá, né? Qual o seu cantor predileto? Qual o seu professor predileto? Aí, entendeu? Qual o professor predileto do seu filho? Aí, se eu vou produzir gasolina, eu controlo tudo. O professor não controla o aluno, não controla o pai, e o pai não controla o aluno também. Precisa do pai, do aluno, do professor, todos trabalhando de uma maneira cooperativa e harmônica para você produzir o resultado. Quanto mais o pai ajudar no processo, mais o professor pode gastar tempo com aquela criança que o pai não está ajudando muito. Se o pai simplesmente dá para a criança um lugar onde ela pode estudar, leva o cara para dormir na hora certa, acorda o cara, cuida da roupa dele, faz com que ele chegue na escola na hora certa, não vai ter uma maior briga na hora que o cara está estudando ou dormindo, ninguém está botando a televisão no mais alto som quando o cara está estudando, quer dizer, todas aquelas famílias que respeitam a rotina da criança e dão para ela todos os recursos que ela precisa em casa para ela estudar e incentivam e dão o afeto para aquela criança, cara, simplifica, a criança decola e simplifica dramaticamente o problema dos professores. O problema do professor é o seguinte, aquele pai que não faz isso, ele tem que correr atrás do prejuízo. Quer dizer, a escola é o último posto ele é o último guardião desse negócio, ele está na fronteira, entendeu? Então, ele tem que rezar e pedir para a família e todo mundo ajudar até chegar ali. Então, maneira que o cara chegue bem, etc, etc. Mas se a criança chegar mal, ele é que vai ter que acalmar a criança, ele que vai ter que fazer tudo. Caso contrário, ele vai reproduzir um monte de desigualdade. Então, quanto mais pais ajudarem, menor é o número de crianças que ele tem que dar uma atenção especial. A escola tem que se dar conta de que ela tem que nivelar. Se a família fez, ótimo, obrigado, lucro meu. Se ela não fez, vou ter que fazer no lugar. Então, a entrada e o apoio da família pode ser desigual. A saída não pode reproduzir o apoio da família. Eu não posso dizer, esse aluno aprendeu porque o pai ajudou, esse aqui não aprendeu porque o pai não ajudou. Cara, o problema é teu. Se o pai ajudou ou não ajudou, ótimo que o pai ajudou naquele. Esse aqui que não ajudou, você dá um jeito, cara. Todo mundo tem que sair aprendendo aqui. Tua função é fazer todo mundo sair aprendendo aqui. Se vira. Tem que economizar.